Parte 11, capítulo 11. Superando a solidão, fazendo amigos. A solidão social e a solidão intrapsíquica. Nestes termos de intensa crise social e educacional, é bom rompermos nossa velha maneira de pensar e nos abrirmos para outras possibilidades. Estudar a inteligência de Cristo pode fornecer princípios sociológicos, psicológicos e psicopedagógicos muito úteis. O que diremos sobre o paradoxo do florescimento da solidão nas sociedades intensamente adensadas? A solidão, como comentei, é um fenômeno oculto, insidioso, mas muito presente. Vivemos em sociedade, mas a solidão cultiva-se de forma fértil. Esbarramos diariamente em muitas pessoas, mas permanecemos ilhados dentro de nós mesmos. Participamos de eventos sociais, brincamos, sorrimos, mas frequentemente estamos sós. Falamos muito do mundo em que estamos, discorremos sobre política, economia e até sobre a vida de muitos personagens sociais, mas não falamos de nós mesmos. Não trocamos experiências existenciais. O ser moderno é solitário, isolado dentro de sua própria sociedade. Um ser que sabe que tem fragilidades, inseguranças, temores, momentos de hesitação e apreensão, mas tem medo de reconhecê-los, de assumi-los e de falar sobre eles. Tem consciência da necessidade de falar de si mesmo, contudo opta pelo silêncio e faz dele seu melhor companheiro. Como disse, muitos vão ao psiquiatra e ao psicoterapeuta não porque estão doentes, ou pelo menos seriamente doentes, mas porque não tem ninguém para conversar abertamente sobre suas crises existenciais. Realmente é difícil falar de nós mesmos. O medo de falar de si mesma não está ligado apenas aos bloqueios íntimos que as pessoas têm em comentar suas histórias, mas também a dificuldade de encontrar alguém que tenha desenvolvido a arte de ouvir. Alguém que ouve sem pré-julgar e que sabe se colocar em nosso lugar e não dar conselhos superficiais. É mais fácil desenvolver a arte de falar do que de ouvir. Aprender a ouvir implica aprender a compreender o outro dentro do seu contexto histórico, a respeitar suas fragilidades, a perceber seus sentimentos mais profundos, a captar os pensamentos que as palavras não expressam. A arte de ouvir é uma das mais ricas funções da inteligência. Muitos não apenas desenvolvem a solidão social, a solidão de estar próximo fisicamente e ao mesmo tempo distante interiormente das pessoas que o cercam, mas também a solidão intrapsíquica, de abandonar-se a si mesmo, de não dialogar consigo mesmo, de não discutir os próprios problemas, dificuldades, reações. Quem não se interioriza e não aprende a discutir com liberdade e honestidade os seus próprios conflitos, dificuldades, metas e projetos, abandona-se a si mesmo na trajetória existencial. Vivemos numa sociedade tão estranha que não achamos tempo nem para nós mesmos. Uma pessoa que não se repensa e não dialoga consigo mesmo perde os parâmetros da vida e, consequentemente, pode se tornar rígida e implacável com seus próprios erros. Ela propõe para si mesma metas inatingíveis que a imergem numa esfera de sentimento de culpa, ou, ao contrário, pode se alienar e não formular qualquer meta ou projeto social e profissional. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de superar a solidão em seus amplos aspectos. Todavia, ele não é muito eficiente nessa superação. Cristo tinha momentos preciosos em que se interiorizava. Suas meditações contínuas indicavam que ele atribuía uma importância significativa ao caminhar nas trajetórias do seu próprio ser. Sempre encontrava tempo para ficar a sós. Lucas capítulo 6, versículo 12. Entretanto, é difícil investigar o que se passa dentro dele nesses momentos.
Se temos dificuldade de compreender esse aspecto da vida de Cristo, podemos, contudo, ter mais facilidade de compreender o seu pensamento sobre a solidão social. Mas, antes de comentar esse assunto, gostaria de fazer uma abordagem de misteriosa origem de Cristo. Estudar parcialmente sua origem pode nos levar a compreender melhor o seu pensamento sobre o complexo fenômeno da solidão. A misteriosa origem de Cristo. A origem de Cristo é muito complexa. Alguns assuntos concernentes a ela extrapolam a investigação científica. De acordo com sua biografia, sua origem biológica contou apenas com o material genético de Maria. A ciência não pode comprovar isso, pois não tem como estudar o material genético de Cristo e de Maria. Crer neste fato entra na esfera da fé e, portanto, extrapola o campo da ciência. Se, por um lado, a ciência não pode estudar o processo de geração biológica de Cristo a partir da carga genética de sua mãe, por outro, não pode dizer que é impossível fazer isto. Por quê? Porque a ciência está começando agora a compreender algumas possibilidades da clonagem, bem como seus riscos e benefícios. De acordo com os evangelhos, a origem biológica de Cristo é misteriosa. Ele falava que tinha uma outra origem que não era deste mundo. João, capítulo 8, verso 23. Dizia que vinha do céu. Dizia até mesmo que era o pão que tinha descido do céu para alimentar o ser humano com outro alimento, com outra natureza. João, capítulo 6, verso 51. Que céu é esse a que se referia? No universo há bilhões de galáxias. A que ponto do universo ele se referia? Seria uma outra dimensão? Não sabemos. Apenas supomos que provavelmente Cristo se referia a outra dimensão. Porém, o fato é que ele proclamava claramente não ser deste mundo, mas pertencer a outro mundo, reino ou esfera. Novamente digo que a ciência não tem como discutir esse assunto com precisão, a não ser no campo da especulação. Crer na origem celestial de Cristo é uma questão pessoal. Quanto à sua origem terrena, ou seja, à sua humanidade, Cristo dizia ser o Filho do homem. Quanto à sua origem celestial, dizia ser o Filho de Deus. Se somos cientificamente limitados para discorrer sobre essa dupla origem, podemos ao menos fazer algumas análises implicativas. Permitam-me usar a origem de Cristo para fazer uma crítica à necessidade paranoica do ser humano de poder. O ser humano ama o poder. Se fosse possível, ele gostaria de ser supra-humano, um semideus. Se tomamos uma verdade a palavra de Cristo de que ele não era deste mundo, podemos observar que, se por um lado ele reivindicava uma origem extra-humana, por outro valorizava intensamente sua condição humana. O que esperamos de uma pessoa com origem distinta da nossa? No mínimo, esperamos comportamentos diferentes dos nossos, que extrapolem os padrões de nossa inteligência. Cristo tinha tais comportamentos. Porém, precisamos compreender a outra face de Cristo, a humana. Pois, embora reivindicasse ser o Filho de Deus, ele era extremamente humano. Ele amava se relacionar intimamente e entrar na história, e até na dor particular das pessoas com quem convivia. Cristo tinha um lado mais humano do que a grande maioria das pessoas. Muitos terráqueos querem ser extraterrestres, semideuses, mas Cristo queria ser um homem. Queria se misturar com as pessoas, conviver com elas e ter amigos íntimos. Podemos afirmar que, se por um lado seus comportamentos fogem aos padrões de nossa inteligência, por outros, eles eram mais humanos e mais singelos do que os nossos, tendo prazer em sua humanidade. O ser humano se envolve numa escalada paranoica rumo ao poder. Muitos homens querem ser políticos poderosos. Muitos políticos querem ser reis. Muitos reis querem ou quiseram ser deuses ao longo da história. Contudo, esse Cristo que reivindicava ser Deus e ter o segredo da vida eterna queria ser um homem, amava a condição humana. Que contraste! O leitor já apreciou a espécie humana,
Já teve uma paixão poética pelo ser humano, independentemente de quem ele seja? Cristo tinha tal paixão pela humanidade. Ele gostava tanto de ser humano, apreciava tanto sua origem humana, que usava uma expressão romântica e incomum para exaltar essa origem. Ele dizia ser o Filho do Homem. Mateus, capítulo 8, verso 20, capítulo 9, verso 6, capítulo 12, versículo 8. É estranho, mas um ser humano não usa a expressão Filho do Homem para exaltar a sua origem. Essa expressão está de acordo com o pensamento de Cristo sobre sua dupla natureza. Apreciava ser reconhecido por sua natureza humana e não apenas como Filho de Deus. Observem quantas vezes nos 4 evangelhos Cristo disse ser o Filho do Homem. Ele respirou, dormiu, comeu, se angustiou, sofreu, chorou e se alegrou como homem. Muitos revelam o time esportivo para o qual torce, a ideologia política a qual adere, a corrente psicoterápica ou educacional que segue, pois gostam de exaltá-lo. Cristo gostava de exaltar sua origem humana, pois a apreciava. É muito raro ouvirmos alguém dizer que está alegre por ser humano. Mas ele proclamava isso com satisfação, ser o Filho do Homem. A partir do estudo das origens das violações dos direitos humanos, cheguei a questionar a viabilidade psicossocial da espécie humana em alguns textos que publiquei. Contudo, Cristo, apesar de ser tão crítico do superficialismo, da hipocrisia e da intolerância humana, era um apreciador da humanidade. E, além disso, sua história revela que tinha a esperança de transformá-la. Cristo não era um estranho na multidão. Não se comportava como extraterrestre. Pelo contrário, gostava de se misturar e de se envolver com todos os tipos de pessoas. Queria tanto ter amigos que preparou um plano complexo para isso. Construiu pouco a pouco uma atmosfera interpessoal, a fim de que seus discípulos se tornassem não somente meros alunos ou servos, mas seus amigos. Não bastava que o admirassem, ele queria ser amigo deles. Os discípulos o colocavam num pedestal inatingível, mas Cristo queria cruzar sua história com a deles. Ele ambicionava que os galileus, homens rudes e sem cultura, se tornassem parceiros de uma relação interpessoal sem distância. O que representava ser um amigo para Cristo? Para ele, os amigos possuíam intimidade, conheciam os segredos ocultos do coração, trocavam experiências existenciais. João capítulo 15, verso 15. Crise nas relações sociais. Os amigos estão morrendo. Nas sociedades modernas, fazer amigo está virando artigo de luxo. O ser humano perdeu o apreço por uma relação horizontal equidistante. As pessoas gostam de anular as outras e de ter o mundo aos seus pés. Mas Cristo, nos últimos dias da sua trajetória nesta terra, expressou que queria muito mais do que admiradores, queria amigos. Não há relação mais nobre do que a amizade. Os amigos se mesclam, têm confiança mútua, desfrutam prazeres juntos, segredam coisas íntimas, torcem uns pelos outros. Os amigos não se anulam, se completam. Quem vive sem amigos pode ter poder e palácios, mas vive só e triste. Quem tem amigos, ainda que não tenha status e viva num casebre, não se sentirá só. A falta de amigos deixa uma lacuna que dinheiro, poder, cultura ou sucesso não podem preencher. Todos precisamos de amigos que não compramos, mas conquistamos. Cultivamos. Muitos querem tê-los, mas não sabem como conquistá-los. Amigos não são aqueles que gravitam em torno de nós, que nos rodeiam pelo que temos. Amigos são aqueles que nos valorizam pelo que somos. No mundo biológico, os animais se agrupam pela necessidade instintiva de sobrevivência. Na nossa espécie, as amizades surgem por necessidades mais íntimas, como tentativa de superar a solidão. A comunicação interpessoal realizada por meio de sons, palavras e de imagens, gestos, expressões faciais é deficiente e limitada. Se não construirmos um relacionamento aberto, despretensioso
e despreconceituoso, as pessoas não compreenderão nossos sentimentos e pensamentos mais íntimos, que ficarão sequestrados dentro de nós e nos imergirão numa solidão social. Por estarmos ilhados dentro de nós mesmos, precisamos de amigos. Precisamos superar uma das características mais marcantes da nossa espécie, a solidão. Os pais que não têm como meta transformar seus filhos em amigos possuem um projeto educacional superficial. Aqueles que objetivam tornar seus filhos seus amigos, que trocam experiências, mesclam suas histórias, reconhecem seus erros, pedem desculpas e procuram viver uma vida alegre e aberta com eles, atingem um sucesso existencial nobilíssimo. Os pais que apenas propiciam aos filhos boas escolas e regras de comportamento não conseguem estabelecer com eles as diretrizes de um relacionamento mais profundo. Por sua vez, os filhos que não procuram ter seus pais como amigos perdem uma das mais ricas experiências existenciais. Os filhos que aprendem a se abrir com seus pais, bem como a desarmá-los, conhecer sua história, seus prazeres, fracassos, sucessos e temores, acabam se tornando arquitetos de uma relação doce e prazerosa. Os professores também deveriam ter um relacionamento mais próximo com seus alunos. O tempo pode não permitir tal proximidade e a estrutura educacional pode não facilitá-la. Mas, na medida do possível, os professores deveriam ter como meta ser amigos dos seus alunos, participando da história deles. Os professores procuram obter silêncio e atenção dos alunos. Contudo, como um estranho pode fazer exigências tão grandes? Aqueles que investem tempo em ser amigos dos alunos, mesmo dos mais agressivos e rebeldes, o conquistam, arrebatam seu respeito. O silêncio e a atenção deles despertam outro prazer. Respeitar os alunos como seres humanos e procurar conhecer, ainda com limites, algumas angústias e sonhos do mundo deles, torna-se um bálsamo intelectual, um perfume emocional que satura a relação. As escolas deveriam se tornar albergues não apenas de sabedoria, mas também de amigos. Porém, infelizmente, às vezes imperam a agressividade e a rigidez. Um dia, uma professora me disse que tinha perdido o prazer de dar aulas. Não suportava mais seus alunos. Estimulei a penetrar no mundo deles e perceber que mesmo os mais rebeldes têm uma personalidade complexa. O mundo a ser descoberto. Disse-lhe que logo se tornariam adultos e que ela não poderia perder a oportunidade de contribuir para enriquecer a história deles. Encorajada, ela começou a entrar no mundo dos seus alunos e conseguiu conquistá-los. Mesmo no ambiente da psicoterapia, a relação terapeuta-paciente deveria ser construída numa atmosfera do mais alto nível de respeito, empatia e confiabilidade. Se um psicoterapeuta constrói uma relação distante e impessoal com seu paciente, a terapia tem grandes possibilidades de se tornar artificial e pouco eficiente. Lembro-me de uma cliente que me contou uma história vivenciada por ela, antes de se tratar comigo, que a feriu muito. Disse-me que se tratava com uma psicoterapeuta muito rígida, cujo consultório ficava no edifício alto. Algumas vezes ela se encontrava no elevador. Quando isso ocorria, ela cumprimentava a terapeuta, mas esta nunca respondia, pois não queria criar qualquer vínculo com seus pacientes. Minha cliente era a caixa de um banco no qual a terapeuta tinha conta, mas a terapeuta nunca a cumprimentava, mesmo quando era atendida por ela. Angustiada com a frieza e a impessoalidade da terapeuta, a paciente resolveu testá-la. Contou em 2 dias distintos e simultâneos histórias de sua infância totalmente diferentes. Primeiro disse que seu pai tinha sido agressivo, distante, frio, enfim, um verdadeiro carrasco com ela. No outro dia contou que seu pai sempre tinha sido amável e tolerante. A terapeuta, que estava distraída e tinha uma relação impessoal com a paciente, não percebeu a contradição das histórias contadas e interpretou o comportamento dela como se fosse 2 pessoas distintas. Indignada, a paciente interrompeu a sessão de psicoterapia e nunca mais voltou àquele consultório. Dias depois, a terapeuta apareceu no banco e, tentando se aproximar, gentilmente perguntou como ela estava. A paciente deu-lhe o troco e respondeu da mesma forma que a terapeuta,
disse que não a conhecia. A resposta não foi adequada, mas ela prestou um favor à terapeuta, pois a levou a reciclar seu procedimento profissional frio e sem empatia. Como alguém pode ajudar uma pessoa a se interiorizar, a se repensar e a gerenciar seus pensamentos nos focos de tensão se a relação que mantém com ela é distante, sem empatia e sem confiabilidade? O mestre da escola da existência era diferente. Tinha uma relação estreita com seus discípulos, era agradável e confiável. Conseguia, como exímio terapeuta, perceber seus conflitos mais ocultos e estimulá-los a se repensar. Ele, mais do que qualquer terapeuta, deveria exigir distância e até reverência por parte dos seus discípulos, pois eles o consideravam filho do Deus Altíssimo. Entretanto, fazia questão de quebrar todas as barreiras e todas as distâncias entre eles. Cristo queria que as relações com seus discípulos fossem regadas a empatia, confiabilidade e proximidade, procurando amigos e não servos. Tanto mais desprezado súdito como mais poderoso rei podem padecer de solidão. O primeiro por ser rejeitado por todos, o segundo por ser supervalorizado por todos, e consequentemente ninguém se aproximar dele com naturalidade e espontaneidade. Cristo tanto era drasticamente rejeitado como profundamente admirado. Todavia, as duas posições não lhe agradavam. Muitos amam o troco, amam ribombar dos aplausos, mas Cristo era diferente. No fim de sua vida, no ápice do seu relacionamento com os discípulos, ele os retirou da condição de servo e os colocou na posição de amigos. Era como se quisesse vaciná-los contra o relacionamento impessoal e distante que permeava a relação do povo de Israel com Deus, expressa nos livros de Moisés e dos profetas. Certa vez, ele afirmou que muitos o honravam com a boca, mas tinham um coração longe dele. Mateus capítulo 15, verso 8. Parecia dizer que toda aquela forma distante de honrá-lo, adorá-lo e supervalorizá-lo não lhe agradava, pois não era íntima e aberta. Cristo se preocupava em manter as relações entre os seus discípulos próximas fisicamente e, ao mesmo tempo, distantes interiormente. Sua preocupação era legítima e fundamentada. Sabia que seria facilmente superadmirado e por isso as pessoas se tornariam distantes, perderiam contato direto, aberto, simples e prazeroso com ele. De fato, isso ocorreu com frequência ao longo da história. Julgando prestar tributo a Cristo, guerras foram feitas em seu nome, e isso acontece até hoje. Na Irlanda do Norte, católicos e protestantes viveram por muitos anos numa praça de guerra, travando conflitos sangrentos. Como é possível fazer guerra em nome daquele que dava outra face, que era o exemplo mais vivo da antiviolência e da tolerância? Muitos discursaram sobre ele e o admiraram como um grande personagem, mas se afastaram das suas características fundamentais. João, o discípulo, foi um amigo íntimo de Cristo. Usufruiu o prazer e o aconchego da sua amizade. O desejo do mestre de ter amigos o marcou tanto que, mesmo em idade avançada, não se esqueceu de registrar em seu evangelho os 3 momentos em que Cristo chamou seus discípulos de amigos. João, capítulo 15, do verso 13 ao 15. Muitos dos que seguiram ao longo das gerações não enxergaram essa característica. Eles não compreenderam que Cristo procurava mais do que servos, mais do que admiradores, mais do que pessoas prostradas aos seus pés. Ele procurava amigos que amassem a vida e se relacionassem intimamente com ele, vivendo com prazer jantares, festas e convívio social. Engana-se quem acha que Cristo tinha uma vida enclausurada, fechada, tímida e triste. Ele era totalmente sociável. Contudo, em alguns momentos ele precisava se isolar socialmente. Mas isso só ocorria quando ele sentia uma necessidade íntima de meditar. Quem não tem esses momentos aprisiona a sua emoção e não supera a solidão intrapsíquica. Uma das mais belas aventuras que o ser humano pode empreender é velejar dentro de si mesmo e explorar seus territórios mais ocultos. Cristo era um caminhante nas trajetórias do seu próprio ser. Tinha prolongados momentos de reflexão, meditação e oração. Lucas capítulo 6, verso 12.
É difícil a psicologia emitir uma opinião sobre o que ocorria com ele nesses momentos, mas provavelmente tratava-se de um reencontro consigo mesmo, com o pai que ele afirmava estar em seu interior, com sua história, com seu propósito transcendental. Nesses momentos, ele restabelecia suas forças e refazia suas energias para enfrentar as enormes turbulências da vida. Lucas capítulo 11, versículo 11. Afora seus momentos de interiorização e meditação, ele estava sempre procurando o convívio social. Já tratei de muitas pessoas sociáveis e posso garantir que Cristo foi uma das mais sociáveis que já estudei. Tinha prazer de conviver com os outros. Estava sempre mudando de ambiente a fim de estabelecer novos contatos. Marcos capítulo 6, versículo 6. Frequentemente tomava a iniciativa de conversar com as pessoas. Deixava-as curiosas e prendia a atenção delas. Gostava de dialogar com todos, até com os menos recomendados, os mais imorais. Fazia questão de procurá-los e estabelecer um relacionamento com eles. Lucas capítulo 7, do verso 27 ao 32. Por isso, escandalizava os religiosos da sua época, o que comprometia sua reputação diante do centro religioso de Jerusalém. Porém, o prazer que sentia ao se relacionar com o ser humano era superior às consequências da sua atitude, da má fama que adquiria e para a qual, aliás, não dava importância. O que importava era ser fiel à sua própria consciência. Cristo não rejeitava nenhum convite para jantar. Fazia suas refeições até na casa de leprosos. Havia uma pessoa chamada Simão que tinha lepra, conhecida hoje como hanseníase. O portador dessa doença naquela época era muito discriminado, pois muitos deles ficavam com os corpos mutilados e eram obrigados a viver fora da sociedade. Simão era tão rejeitado em sua época que era identificado por um nome pejorativo, Simão o leproso. Porém, como Cristo abolia qualquer tipo de preconceito, fez amizade com Simão. Nos últimos dias de vida do amigo, frequentou sua casa, provavelmente participando de uma refeição. Mateus, capítulo 26, no verso 67. Se Cristo tivesse vivido nos dias de hoje, não tenham dúvida de que seria amigo dos portadores do vírus da AIDS. Sua delicadeza para incluir e cuidar das pessoas excluídas socialmente representava um belo retrato de sua elevada humanidade. Embora os fariseus tivessem preconceito contra Cristo, o mesmo não ocorria por parte de Cristo. Se convidado, jantava na casa dos fariseus, mesmo que fossem seus críticos. Lucas, capítulo 7, verso 39. Ele tinha uma característica que se destaca claramente em todas as suas biografias, mas que muitos não conseguem enxergar. Era tão sociável que participava continuamente de festas. Participou da festa em Caná da Galileia, da festa da Páscoa, do Tabernáculo e de muitas outras. Cristo se regalava quando estava à mesa, estendia os braços folgadamente sobre ela, o que indica que não tinha muitas formalidades, procurando sempre a espontaneidade. Lucas capítulo 5, verso 29. Naquela época não havia restaurantes, mas se ele tivesse vivido nos dias de hoje, certamente teria visitado muitos deles com seus amigos e aproveitaria o ambiente descontraído que as refeições propiciam para proferir algumas das suas mais importantes palavras. De fato, alguns dos seus mais profundos pensamentos e alguns dos seus gestos mais relevantes não se realizaram nas sinagogas judias, mas junto a uma mesa. Cristo se misturava tanto com as pessoas e apreciava tanto fazer refeições e conviver com elas, que recebeu a fama inusitada de glutão e bebedor de vinho. Mateus capítulo 11, verso 19. Ele até mesmo comentou sobre essa fama. Disse que seu precursor, João Batista, comera mel silvestre e gafanhotos e ganhou a fama de estranho, louco, alguém que vivia fora do convívio social. Agora tinha havido o filho do homem, que sentia prazer em comer e conviver com as pessoas, e por causa desse comportamento tão sociável e singelo, acabou ganhando a fama de glutão. Uma fama injusta, mas que era reflexo de sua exímia capacidade de se relacionar socialmente. Cristo era um excelente apreciador de comida. Gostava até de preparar refeições. João capítulo 21, do verso 9 a 10.
Embora injusta, fico particularmente contente com sua fama de glutão. Não gostaria que Cristo tivesse tido fama de pessoa socialmente estranha, fechada, enclausurada. Ele não seria tão acessível e atraente se as pessoas tivessem de fazer sinais de reverência, mudar o tom de voz e modificar seu comportamento para se achegar a ele. Cristo era simples e sem formalidades. Por isso encantava qualquer tipo de pessoa em qualquer ambiente. Muitos não conseguem nem saber como fazer amigos, mas o mestre de Nazaré era um especialista em construir relações sociais saudáveis. Atraía as pessoas e as transformava em amigos íntimos pelas ricas características de sua personalidade, principalmente sua amabilidade, sociabilidade e inteligência instigante. As relações sociais têm sido pautadas pela frieza e pela impessoalidade. Todos temos necessidade de construir relacionamentos sem maquiagem, abertos e desprovidos de interesses ocultos. Temos uma necessidade vital de superar a solidão. Todavia, o prazer do diálogo está morrendo. A indústria do entretenimento nos aprisionou dentro de nossas próprias casas, dentro de nossos escritórios. Estamos ilhados pelo DVD, pela TV e pelo computador. Nunca houve uma geração como a nossa, que, embora tenha tido amplo acesso a diversas formas de entretenimento, conhece como nenhuma outra a solidão, a ansiedade e a insatisfação.